as melhores e as piores ações de 2024 e o que esperar de 2025. O cenário continua construtivo para as ações internacionais em 2025. O futuro dos fundos de investimento. Vamos aos destaques do Giro do Mercado desta semana. Começou a contagem regressiva para a virada do ano. Para os investidores brasileiros, existem duas possibilidades: olhar para o meio copo vazio com a piora da situação macroeconômica ou olhar para o meio copo cheio, no qual o pessimismo é tanto que pode gerar boas oportunidades. O que andou bem foi principalmente setores mais defensivos ou setores que sejam cíclicos, que tenham as receitas atreladas ao dólar. Então a gente olha ali para as exportadoras de bens industriais como WEG, como Embraer, foram empresas que andaram muito bem porque tem boa parte da receita dolarizada. E essas tiveram uma ajuda adicional ainda nesse ano, que foi a queda das commodities. Minério de ferro não teve um bom ano, as commodities agrícolas não tiveram um bom ano, então tudo isso é insumo para essas empresas industriais, né? Aço, minério. Então você tem uma combinação única de custos caindo e uma das variáveis que acompanha a receita, que é o dólar subindo. Então esse grupo de exportadoras foi muito bem, né? Um outro grupo de exportadoras que foi bem, apesar das commodities não terem tido um excelente ano, foram as exportadoras de soft commodities, que a gente chama, que são aquelas commodities menos cíclicas, menos dependente do crescimento global. Como assim? Commodities agrícolas, né? Todo mundo precisa se alimentar, papel e celulose, que tem uma demanda muito mais resiliente aos ciclos globais do que um minério de ferro e um aço, que são mais ligados à construção civil, por exemplo. Então eu destaco aqui Suzano, SLC Agrícola, que são duas empresas que andaram bem e tem esse componente de dólar na receita também. Agora, por outro lado, o que a gente teve de pior no ano, né? O que tem o dólar como custo, enquanto tem a receita majoritariamente em reais. Então você tem aí o grupo das companhias aéreas, por exemplo, que não à toa, né, pioraram a condição financeira delas ao longo do ano, apesar de terem feito alguns acordos aí com credores. Esses acordos foram necessários para a sobrevivência dessas companhias aéreas. Então a gente tem as ações aí da Gol, da Latam, da Azul, né, ações que performaram muito mal ao longo do ano. E a gente tem as empresas muito alavancadas também, que com o início de alta da Selic e perspectiva de continuidade desse ciclo de alta no ano que vem, são empresas que sofreram muito. E aí você tem isso em diversos setores, né? Você tem empresas alavancadas com balanço muito frágil em vários setores da economia. E aí eu queria colocar de certa forma, um meio termo, que são aqueles setores ultradefensivos, como o setor financeiro e o setor de energia elétrica. Nesses dois casos, não foi um ano espetacular, mas não foi um ano muito ruim também. São aquelas ações de baixa volatilidade, né? Por que elas são assim? Porque entra ano, sai ano, entra PIB, sai PIB, dólar, você está pagando sua conta de luz, né? Você está ali pagando juro para a instituição financeira, você está passando o seu cartão, gerando receita de intermediação para a instituição financeira. Então você tem empresas como Eletrobras, Itaú, que performaram ali de forma bem resiliente no ano, né? Caíram menos do que o índice, mas também não foram espetaculares como quem tem receitas atreladas ao dólar. Perfeito, Lari. Falando um pouquinho mais dessa taxa de juros, né? A gente vai finalizar o ano aí com 12,25%, mas com duas altas contratadas já para 14,25%, né? Pensando nisso, nesse patamar, como é que ficam as ações brasileiras aí nesse começo de 2025? Bom, a gente provavelmente vai ter um ano difícil, pensando em economia real em 2025. E acho que é até um pouco disso que está precificado, talvez até exageradamente precificado, como eu falei. Mas por que o mercado precifica isso? É aquela diferença entre a foto e o filme. A foto tá linda, porque no terceiro TRI a gente ainda teve uma Selic média menor do que o terceiro TRI de 2023. No quarto TRI vai acontecer a mesma coisa. A partir do primeiro TRI de 25, a Selic média já vai ficar bem maior do que o primeiro TRI de 2024. Então, assim, essa vai ser uma realidade, né? E isso está sendo precificado, isso vai bater na realidade empresarial, na economia real. Agora, apesar disso,
o nível de partida importa e, como eu falei, muito dessa piora já está nos preços. Então, assim, se você entrar em bolsa hoje, é como se você estivesse pagando por um cenário horrível já. E se o cenário for um pouquinho melhor, se ele não for tão ruim, você tende a ganhar dinheiro. Então, é aquela história, né, que o Warren Buffett fala. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe de volta. Então, na minha opinião, esse é um excelente momento para você entrar na bolsa, porque os preços estão muito atrativos, desde que você escolha bem as ações. Então, assim, vai ser um cenário de juro alto e ascendente aqui no Brasil, é um cenário de dólar forte, não só pelo fiscal estressado, mas também por um dólar forte em ambiente global, em face da eleição de Donald Trump. Então, a gente precisa evitar empresas que não vão bem nesse cenário. Então, a gente precisa evitar empresas muito alavancadas, a gente precisa evitar empresas que têm a maior parte dos custos dolarizados e a receita em reais. A gente precisa evitar empresas que não são líderes de mercado, porque o dólar continuando forte tende a ser um ano de repasse de inflação contratado pelas empresas que têm capacidade de repassar a inflação. Quem não tem, provavelmente vai sentir inflação nos custos e não consegue repassar na receita sem perder volume. Então, é isso que a gente tem privilegiado. Balanços fortes, dólar, se tiver exposição cambial, que seja na receita, de preferência, líderes de mercado e empresas cuja demanda é menos sensível ao PIB, né? Menos cíclica, setores mais defensivos, como o setor elétrico, o setor financeiro, um pouco de papel e celulose na carteira também é interessante, um pouco de petroleira, porque tudo isso dá uma exposição bem bacana, uma combinação interessante para navegar 2025. E para os investidores que têm um apetite a risco maior, eu incluiria um pedacinho de empresas cíclicas, mas de altíssima qualidade, porque todas as cíclicas ficaram muito baratas. A gente, como a gente brinca aqui internamente, né? A gente está vivendo o momento do zen, do zero essa... né? Então, tudo fica muito barato, tudo que é cíclico, agora tem que vender cíclico, o mercado vai lá e vende tudo que é cíclico. Então, nisso você tem excelentes empresas que ficaram muito em conta, e elas estão injustamente baratas, né? E aí, quando você vê esse injustamente barato, que você tem uma oportunidade. Então, para o investidor que tem um apetite a risco maior, que tolera um pouquinho mais de volatilidade, que tem uma paciência maior para esperar, né? E um horizonte que permite colocar um pouquinho da carteira ali, 5%, 10% em empresas cíclicas, porque o valuation é muito atrativo, né? E boa parte do grande upside, quando a coisa virar, tende a vir dessa parcela da carteira. A trama não foi diferente para os fundos de investimentos, que sofreram com os resgates de seus cotistas, sobretudo no segmento dos multimercados. Mas, como a jornada não é a mesma para todo mundo, os fundos de renda fixa se destacaram, com a captação líquida positiva. Bruno Merola, responsável pela série Melhores Fundos de Investimentos da Empiricus Research, ainda comentou sobre a boa performance dos fundos de crédito privado e também dos posicionados em dólar e Bitcoin. Eu acho que o investidor, ele talvez devesse refletir sobre o quanto que ele dá de peso para o Brasil. De verdade, eu acho que às vezes a gente pensa assim, fala tão pessimista no Brasil, e é verdade. Mas você não precisa estar restrito ao Brasil. Você pode olhar de fato para o mundo e falar, cara, como é que eu monto aqui um portfólio que ele me proteja mais das variações de preços de ativo no mundo inteiro. Claro que o Brasil é relevante, os nossos custos estão aqui, o nosso salário é em reais e tal, mas o investidor deveria parar para refletir e falar, caramba, deixa eu ter aqui talvez um pouco mais de investimento no exterior, um pouco mais de dólar, para equilibrar esse portfólio. Mas o que a gente vê é um movimento contrário até. Né? O que tem acontecido, pelos números de captação que eu comentei aqui no início, o investidor está cada vez mais renda fixa Brasil. Né? Então, com o juros subindo, existe essa tendência de você, de certa maneira, se apegar ao rentismo, de você ter esse juros super alto com uma parcela relevante do seu portfólio. Tudo bem, acho que tem que ser uma parcela de fato significativa, mas você precisa saber que não está correndo muito risco naquilo e que nada é de graça. Então, para você, de fato, estar tendo um retorno relevante sem correr muito risco, alguma coisa está errada. E o que está errado é que você está tendo a necessidade de ter juros muito altos para conter uma inflação crescente e para, de certa maneira, fazer na política monetária um papel que a política fiscal não tem feito. Então, não dá para acreditar que isso vai ser assim para sempre. Claro que no Brasil a gente tem
alguns benefícios específicos, como os isentos aqui no Brasil, então debêntures de infra, LCI, LCA, CRA, etc. Isso ajuda diretamente o investidor, talvez crie uma divergência no mercado, mas ajuda o investidor aqui. Mas acho que o meu recado principal é esse: o investidor não olhar tanto o Brasil, você de fato ter uma alocação um pouco mais diversificada. Se você pensar em talvez 4 ou 5 classes de ativos principais, você consegue botar 25%, 20% em cada coisa, você já está fazendo uma diversificação melhor do que a grande maioria dos investidores. Você faz assim: eu vou colocar renda fixa, ações, multimercados, talvez indexados à inflação, investimento no exterior e alternativos. Trouxe aqui 6 coisas. Você já vai ter um equilíbrio interessante, muito melhor do que a média. E aí, por que a diversificação é importante? É justamente para você ter uma consistência ao longo do tempo. Né? Claro que o cara que no início do ano colocou 100% em cripto, teve um super retorno esse ano. Então ele está ganhando mais do que dobrou o dinheiro nesse ano. Mas ele estava bem arriscado no começo do ano. Exatamente. Né? Assim, ele poderia ter um grande prejuízo, poderia realmente fazer algo que destruísse o patrimônio dele se desse errado. Então ele tem que ter muita convicção para fazer isso. Agora, quando você diversifica o portfólio, você nunca vai ser aquela carteira de maior retorno. Mas você quer ser sempre o segundo colocado. Se você for sempre o segundo colocado todos os anos, no final você vai ser o primeiro. Porque o primeiro está sempre se alternando com o último. Então, eu estou sendo um pouco conceitual aqui, mas você pega o próprio Bitcoin. O Bitcoin você teve nos últimos, talvez, 12, 13 anos, ele foi o melhor em 7, 8 anos. Nos outros 5, 6, ele foi o pior. Então ele está sempre alternando, primeiro para o último. Isso acontece com várias classes de ativo, quanto maior o risco ela tem. Se você monta um portfólio diversificado, que você quer ser sempre o segundo melhor, o terceiro melhor do ano, ao longo do tempo você vai ter uma carteira que vai deixar muito confortável, com consistência, com poucas quedas relevantes. Acho que esse é o grande objetivo do investidor. E por falar em dólar, se o ano foi positivo para alguém, isso foi para quem teve parte de sua carteira dolarizada. Com os principais índices americanos renovando recordes durante o ano, não só as ações de tecnologia ganham o olhar dos especialistas. João Piccioni, CIO da Empíricos Gestão, continua com uma visão bastante construtiva para 2025. Estou bastante otimista. Esse é um otimista. Eu estou otimista, Paulo, porque... Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode dividir aqui em algumas frentes. Tá. Os investimentos não vão cessar tão cedo no que tange aí essa questão da construção dos data centers, construção das fazendas de inteligência artificial. Aconteceu um episódio recente, que foi até comentado pelo Jensen Huang, e as pessoas, eu acho que, assim, que não foi muito claro o jeito que ele explicou, mas que agora tá ficando mais claro. Nesse ano, o Elon Musk, ele praticamente comprou toda a produção da NVIDIA dos H100, né, que era a geração anterior da NVIDIA de GPUs, para ele montar a inteligência artificial dele lá ligada ao X, né, e que vai prover outros serviços aí para suas outras empresas. E o Elon Musk conseguiu, com esses H100s, por meio de algum artifício ali, gerar um desempenho muito melhor na sua fazenda de inteligência artificial do que as demais empresas que também estavam comprando essas mesmas GPUs estavam conseguindo. Então, meio que reanimou um pouco a ideia de que todas elas podem melhorar ainda mais os seus processos com alguns investimentos a mais. Então, me parece que o investimento nesse segmento ele vai continuar assim, com uma força tremenda. E cada vez mais você vai ver mais empresas tentando abocanhar uma fatia desse segmento. Big Techs são os grandes vencedores dessa corrida, né, por conta da infraestrutura. Então, por isso que continuam ali batendo seus recordes, avançando, crescendo. Muito investimento. A gente percebe algumas empresas do setor de software despontando. Todo mundo tinha falado que, mas com o advento da inteligência artificial, as empresas de software vão morrer. Muito pelo contrário. O que a gente está vendo são as empresas de software conseguindo utilizar a ferramenta de inteligência artificial para fornecer produtos melhores para os seus usuários. Então, esses caras também, eles têm conseguido trazer valor para o seu negócio por meio da inteligência artificial e muito provavelmente isso também vai gerar ganhos de produtividade, que a gente só vai ver aí ao longo dos próximos
meses, anos, né? Mas esse setor também ganhou uma atração que chamou atenção, principalmente nessa reta final de ano. E aí você começa a caminhar para outros segmentos. Então, o próprio setor de infraestrutura, que não está ligado diretamente, mas ou está ligado diretamente, não está ligado diretamente com a produção do IA, mas ele é o alicerce para que tudo seja montado. Esse setor também deve ganhar muita atração. Mobilidade deve ganhar força. Na verdade, as ações da Tesla bateram as máximas históricas agora, né? Mas porque está todo mundo muito animado. Primeiro, o Elon Musk ele já tinha divulgado lá que o FSD ia ser algo, a nova versão do FSD ia ser transformadora. E o que ele está mais entusiasmado agora, quer dizer, o que o mercado ficou entusiasmado é porque o Trump tem na cabeça dele essa questão da desregulação, que deve dar mais força para as empresas que estão trabalhando nesse setor começarem a expandir suas frotas. Então a gente já viu a Alphabet redirecionando os carros, aí a gente está vendo a própria Tesla já se movimentando de uma forma mais intensa, né? Teve lá o evento do Elon Musk ali em outubro. Então, para o ano que vem, ele deve empurrar esse negócio assim, com mais intensidade para que as frotas comecem a sair do papel. E a questão da desregulação do Trump ela é importante porque, no final das contas, ela vai permitir com que os estados criem ali suas regras, que, no final das contas, essas regras elas meio que vão se amarrar. Né? Hoje, você tem na regulação atual, você tem uma dependência muito grande do governo federal para definir algumas diretrizes, etc, etc. E nenhum estado conversa direito com o governo federal, né? Enfim, tem os republicanos, os democratas. E a ideia dele é que os estados agora decidam um pouco mais tenham um pouco mais dessa função com algumas diretrizes mais simplificadas. Então, parece que a gente vai ter um impulso muito grande de mobilidade que seria também bastante positivo. E aí a gente vai para outros setores, por exemplo, a biotecnologia também deve ter algum avanço. Tem lá a questão dos preços dos remédios, que ainda é um ponto que a gente não sabe direito como o Trump vai atuar. Mesmo assim tem estímulo, o IA está entrando nesse segmento e também deve fazer crescer. Eu acho que, assim, eu estou para dizer que tecnologia muito provavelmente continuará a ser o grande setor, o grande vetor desse ano, do ano que vem. Acho que tem tudo para a tecnologia superar os outros com alguma folga, mesmo com, vamos dizer, com os valuations atuais. Né? Acho que a gente está caminhando para um grande 2021 lá fora. 2021 foi um ano extremamente prolífico para o mercado de tecnologia. Acho que a gente vai caminhar da mesma forma. Tem os IPOs vindo aí, IPOs de empresas fantásticas, que só não vieram para o mercado porque a janela realmente ainda não se abriu. A gente deve ter mais fluxo de recursos indo para os Estados Unidos justamente para comprar essas ações e o mundo cripto, que de certa forma ele está atrelado a toda vamos dizer, esse mercado cheio de inovação. Então me parece que a gente tem tudo para andar. Nesse último mês, em novembro, a gente divulgou a nossa carta do Tech Select, né, uma carta trimestral que a gente sempre divulga, e nela a gente procurou mapear 18 arenas do futuro, que vão trazer que trazem um potencial muito grande, né? E os nossos portfólios, eles seguem, de certa forma, essa leitura. Então, fica aí também o convite para o pessoal ler lá o nosso documento. Com certeza, João. Este foi o último Giro da Semana de 2024. Nos vemos em 2025. Até o ano que vem.